Oiê, pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. A live de hoje é sobre o uso de telas. Vou te dar 7 dicas para estabelecer as regras e os limites para o uso de telas. O uso de telas, ele diferencia um pouco dependendo da idade da criança, né? Então, para uma criança entre 7 e 12 anos de idade, o ideal é que o filho use o celular por 2 horas, tá? 2 horas por dia no máximo. Isso inclui também o tempo da televisão. E para um adolescente, aí entre 12 e 18 anos, o ideal é que esse uso seja de no máximo 3 horas por dia. Importante assim, ó, eu vou te dar 7 dicas agora para você conseguir estabelecer essas regras junto com seu filho. Mas o propósito dessa live de hoje não é falar os aspectos negativos do uso de telas. Para isso, gente, existem várias informações na internet, é só dar um Google aí, você encontra, todo mundo fala sobre os aspectos negativos do uso da internet. Eu tô fazendo essa live porque me foi solicitado por algumas seguidoras que eu compartilhasse o meu ponto de vista em relação a isso. Essas dicas que eu vou passar para vocês são dicas embasadas na ciência, embasadas na psicologia, coisas que precisam ser feitas para conseguir estabelecer essas regras. A primeira dica para conseguir estabelecer os limites e as regras é sempre que você for determinar alguma coisa com seu filho, você dá escolhas limitadas para ele, tá bom? Então você não oferece assim um leque de opções para ele escolher, ou você não deixa as coisas soltas para ele dizer aquilo que ele bem entende. Então é assim, ó, olha, você pode usar o celular 3 horas por dia. E aí, dentro dessas 3 horas por dia, você decide se você quer usar 3 horas tudo de uma vez ou se você quer diminuir esse uso. Então, você faz, sei lá, 6 vezes ao dia, você usa 30 minutos de cada vez, ou você usa 2 horas do celular durante o dia e deixa 1 hora para usar antes de dormir. O que é que você prefere? É que nem quando você faz com criança pequena, sabe quando a criança é pequena que você pergunta assim, você quer comer uma fruta? Qual você prefere, melancia ou maçã? Você dá para ela esse poder de escolha, mas esse poder de escolha limitado para a criança conseguir também entender que ela é importante no processo de decisão e aprender a tomar as decisões dela. Então você faz a mesma coisa com o filho adolescente. Quando você vai propor alguma coisa, você dá 2 opções para ele. Então ele tem que escolher entre A ou B, porque daí ele não argumenta muito. Então se você usa as escolhas limitadas, é mais fácil para você conseguir alcançar o resultado que você espera. Antes de dormir, não é benéfico. O ideal é que se tenha um estacionamento para os aparelhos. O que isso quer dizer? Você tem um depósito ali para deixar os aparelhos. Está na hora de dormir? Beleza, vamos todo mundo dormir. Onde é que vai ficar o aparelho celular? Vai ficar na sala. Ninguém vai levar o aparelho celular para o quarto. E quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. É ninguém, nem os pais. Não adianta você querer que seu filho tenha um comportamento que não condiz com o seu comportamento, entende? Porque muitas vezes a gente fica esperando que o filho se comporte de uma determinada maneira, apresente um determinado comportamento que a gente não consegue apresentar. Então eu não posso simplesmente dizer para minha filha assim, ó, Marina, sai do celular, você já passou o dia inteiro no celular, minha filha, sai do celular e vai fazer outra coisa. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô no celular, eu não posso falar isso pra minha filha. Se eu passo o dia inteiro no celular, como é que eu posso esperar que a minha filha não passe o dia inteiro no celular? Se eu vou pro quarto, levo o celular e fico 3 horas antes de dormir mexendo no celular, como é que eu posso esperar que a minha filha não faça a mesma coisa? Então, se vai ter um estacionamento para os aparelhos, é para todo mundo, porque quando você leva o celular pro quarto, você pode perceber, você pode começar a mapear isso e conversar com o seu filho sobre isso. Você acorda no outro dia de manhã cansada, você acorda com dor de cabeça algumas vezes, ou com dor atrás dos olhos. Eu tenho muito isso, dor atrás dos olhos e dor de cabeça quando eu passo muito tempo no celular antes de dormir, atrapalha, né, a qualidade desse sono, e atrapalha também, especialistas falam muito sobre essa questão do desenvolvimento, que trabalha bastante o desenvolvimento cognitivo também. Então é importante que você deixe o celular em outro lugar para conseguir garantir essa qualidade de sono. E além desse estacionamento de celular durante a noite, é importante ter também um depósito para o celular durante o dia, para garantir que o seu filho vai fazer as atividades que ele precisa fazer sem ficar sendo tentado pelo celular. Sabe quando você está trabalhando que você tem 1000 coisas para fazer e o celular está ali do lado? E aí aparece uma notificação, você já vai ali, já olha, já mexe no celular, já olha a notificação, aí entra para responder rapidinho e quando se dá conta já passou ali 45 minutos, 30 minutos, e você não fez nada da vida, porque você ficou ali no celular o dia inteiro. Então é a mesma coisa. Quando você vai determinar o depósito, é justamente para garantir que seu filho cumpra com as responsabilidades dele, que ele cumpra com o cronograma dele. E aí depois que ele cumprir com o cronograma, beleza, ele vai fazer o uso do celular dele, não durante o fazer. Por exemplo, durante a lição de casa. Se ele não precisa do celular durante a lição de casa, o celular não precisa estar com ele no quarto.
O celular pode estar lá na sala, o celular pode estar com você lá na cozinha, o celular pode estar em qualquer outro lugar. Se o celular fica dentro do quarto, ele vai passar mais tempo no celular do que de fato fazendo a lição. E isso vai levar muito mais tempo para que a lição seja feita. Então, ao invés de fazer uma atividade em 1, 2 horas, ele vai acabar levando 4, 5 horas para conseguir completar essa atividade. É importante que você também tenha o seu depósito enquanto você faz as suas atividades, principalmente se você trabalha em home office, para garantir a produtividade do seu dia. Essas coisas todas precisam ser muito bem conversadas e muito bem estipuladas com o filho, porque ele vai imitar justamente o nosso comportamento. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com a internet, então eu já tive essa discussão com a minha filha, quando ela reclamava comigo, mas mãe, tu passa o dia inteiro no celular, mãe. Eu digo, lógico que eu passo o dia inteiro no celular. Se eu saísse para trabalhar no escritório das 9 da manhã às 6 da tarde, eu ia passar esse tempo todo dentro do escritório. A internet é o meu escritório. Então eu preciso passar mais tempo dentro da internet porque eu estou trabalhando, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo e eu também não deixo de fazer as minhas coisas. Então tudo isso deve ser muito bem conversado com os filhos e muito bem estipulado. Outra coisa que funciona bastante, 2 pontos. Primeiro, um dia sem internet em casa. Você pode começar com um dia no mês, e aí você vai baixando para fazer isso uma vez por semana. Aqui em casa, como é que funciona? O domingo é o dia sem internet. Para todo mundo. Para mim, para meu marido, para minha filha, porque é um dia que tá todo mundo em casa. E é o dia da família, é o dia que a gente aproveita para fazer as coisas juntos. Tudo bem, a gente não passa o dia 100% sem internet, porque às vezes rola um Netflix, né? Mas na grande maioria, sim. Vocês podem até perceber que o domingo é um dia que eu não faço nem stories, eu não venho aqui postar stories, porque é um dia que eu evito o uso do celular. Simplesmente querer, sai do celular, porque você já ficou muito tempo no celular, você não pode passar o dia inteiro no celular. Tá, mãe, mas o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. As crianças estão presas em casa em plena pandemia. Para o adolescente é muito difícil. Ele precisa socializar com os amigos. E agora ele está numa fase que ele não está socializando. E a única ferramenta que ele tem para socializar com os colegas é o celular. E aí, se você tira dele também o celular, fica complicado, porque ele perde a identidade dele. Porque a identidade dele nessa fase da vida são os amigos. E ele não está conseguindo se comunicar com os amigos. Ele não está conseguindo conviver com os amigos. Ele tem uma afinidade muito grande com os pares durante essa fase de desenvolvimento. Então é importante que tudo isso seja levado em consideração antes de você determinar quantas horas serão necessárias para ele ficar com o celular. E aí, quando você discute essa questão aí dos horários, do horário do celular, você precisa discutir todo o resto. Não basta apenas você determinar, são 3 horas por dia no celular, porque senão você vai ficar muito tempo no celular, você não vai fazer mais nada da sua vida. Todo mundo precisa de processo. Todo mundo precisa de um cronograma. Todo mundo precisa saber o que deve ser feito. O seu filho também. Então, se vocês vão determinar juntos essas 3 horas do uso do celular, vocês vão determinar também quantas horas por dia ele vai dedicar aos estudos, quantas horas por dia ele vai dedicar às atividades domésticas, tá? Quantas horas por dia ele vai dedicar à leitura de um livro, a qualquer outra atividade. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda essas 3 horas de uso diário para os adolescentes, mas como eu disse, é importante levar em consideração também esse contexto todo que os adolescentes estão vivendo agora, tá bom? Eu tenho uma ferramenta muito boa que me ajuda para estabelecer as regras e os limites, assim, não só para isso, eu uso essa ferramenta para tudo, que é a meta SMART, que a gente chama. O SMART, ele é um acrônimo, tá? Então, assim, é uma palavra em inglês, mas eu vou mostrando aqui para vocês direitinho como é que funciona. Porque o que acontece? Os pais chegam para mim e falam assim, Thalita, eu conversei com meu filho e a gente determinou o uso do celular por 3 horas por dia, mas o meu filho disse que 3 horas por dia não é bom, 3 horas por dia é pouco para ele. Ele precisa de mais tempo para ficar no celular. Mas como é que você sabe que precisa de mais tempo para ficar no celular? Quem disse que 3 horas é pouco? Foi você que determinou ou foi o filho que determinou? Porque daí você acaba se deixando levar pelo que seu filho fala, acaba se tornando permissiva e fazendo aquilo que ele quer fazer, que ele já queria fazer no começo, porque ele nem quis tentar essas 3 horas por dia. E eu vou explicar como é que você vai fazer isso. Então, primeiro, você precisa ter uma meta que é específica. Você precisa sempre especificar direitinho tudo que deve ser feito. Por isso que eu falo, um cronograma de estudos, um cronograma de rotina doméstica e as horas que vai ficar no celular para não ter problema. Quando a gente combina tudo direitinho, quando as pessoas se comunicam, não tem por que a coisa não dar certo. O problema é que a gente não se comunica.
A gente quer impor a nossa vontade, a gente quer dizer para o filho que, olha, vai ser assim, são 3 horas só de celular e você vai fazer isso porque eu quero que você faça, entende? Porque eu quero que você faça, levando em consideração só as suas necessidades, não levando em consideração as necessidades do filho. Então você vai ser super específica sobre o que você está falando. Então tá bom, aquilo que eu falei, 3 horas de celular por dia, como é que você vai fazer? Você vai usar suas 3 horas de uma vez só? Você vai usar 2 horas agora? 1 hora à noite, ou você quer usar o celular por 1 horinha depois do almoço para dar uma descansada e deixar o resto para usar depois no restante do dia. Isso precisa ser combinado anteriormente, porque se você não combina tudo antes, você vai se estressar depois quando o seu filho não estiver cumprindo as regras. Então, se você combina tudo direitinho, você vai tapando os buracos, você não deixa lugar para ele fugir depois. Tá bom? Depois que você especifica a questão dessas horas, da hora do celular, você vai determinar a cooperação. A cooperação com as atividades domésticas, porque todo mundo mora na mesma casa, todo mundo precisa cooperar, inclusive seu filho. Você tem lá a sua rotina de trabalho, o seu filho também vai ter lá a rotina dele, das tarefas domésticas e tudo que precisa ser feito. Então vamos lá, não adianta apenas você dizer para ele, olha, eu preciso que você coopere, porque você não faz nada, você passa o dia inteiro no celular. Não. O que você pode fazer na segunda-feira? Segunda-feira eu preciso que o banheiro seja limpo, eu preciso que a roupa seja lavada e que a cozinha seja limpa. Ou então você dá só 2 opções. O que você prefere fazer? Você prefere limpar a cozinha ou limpar o banheiro? Limpar o banheiro. Você vai lá e anota. Segunda-feira, fulano, limpar o banheiro. Quanto tempo você precisa para limpar o banheiro? Ai, mãe, eu preciso de 20 minutos. Você sabe limpar o banheiro? Sei, eu sei limpar o banheiro. Se ele não souber, você ensina a primeira vez. Depois, ele faz sozinho. Na terça-feira você vai fazer o quê? Ah, na terça-feira eu vou recolher a roupa. Então, mãe, tá bom. Terça-feira você recolhe a roupa. Quarta-feira você dá banho no cachorro. Quinta-feira você limpa o seu quarto. Na sexta-feira você limpa a cozinha. Você está estipulando tudo. Você está colocando tudo no papel. Você está fazendo um contrato com o seu filho. É isso que você vai fazer. Para você estabelecer os limites e regras, vocês vão discutir isso tudo juntos. E para ele também ter esse poder de decisão, se sentir incluído nesse processo, minha mãe leva em consideração aquilo que eu penso, minha mãe leva em consideração as minhas necessidades, e aí fica muito mais fácil para o seu filho cumprir com aquilo que foi estabelecido, porque ele está envolvido no processo de decisão. Então, na mente dele, na cabeça dele, foi ele que tomou a decisão. Se ele toma a decisão, você usa isso até como argumento na hora de cobrar um posicionamento dele porque ele não está fazendo. Mas foi você que decidiu, meu filho. Nós sentamos, nós conversamos, foi você que decidiu que você ia fazer isso. Você escolheu que ia fazer isso. Então agora eu espero que você faça aquilo que foi combinado. Tá bom? Esse é o primeiro passo da meta SMART, é a especificidade. O segundo é a mensuração. Você precisa mensurar. Não adianta chegar para mim lá no atendimento, ó, que nem algumas pessoas fazem, e dizer, eu determinei com meu filho 3 horas lá de uso, mas não deu certo. Ele disse que as 3 horas não estão legais, que ele precisa de mais tempo. Tá, mas não deu certo como? Como é que você mensurou isso? Como é que você mensurou se essas 3 horas de uso são suficientes ou não são suficientes? Aí você vai lá e você tenta uma nova abordagem com seu filho um dia, aí a coisa já tá assim, não dando muito certo. Tá bom, mas eu vou tentar mais um dia. Aí você vai lá e tenta no segundo dia. Aí você se estressa, você se incomoda e você acaba desistindo. Você não quer mais fazer aquilo porque é estressante. Aí você tá focando só no resultado em curto prazo. Você precisa resolver o problema ali na hora. Você não tá pensando em longo prazo. E se você for pensar no curto prazo, você tira o celular do filho porque ele tá passando muito tempo no celular. Aí você tira o celular para castigar ele. Depois, quando você devolve, o comportamento volta a se repetir. Porque ele não aprendeu a substituir aquele comportamento improdutivo por um comportamento produtivo. Então, quando eu falo em mensurar, a gente precisa determinar um prazo. Que isso também tem a ver com a última letra do SMART que eu vou voltar depois. Você vai determinar um prazo para poder mensurar isso. Tá dando certo? Tá dando. O que não tá dando certo? Por que não tá dando certo? O que não tá dando certo? O tempo aqui não tá dando certo por quê? Porque você também usa o celular para estudar e aí essas 3 horas acabam atrapalhando também os seus horários de estudo. De repente, dessas 3 horas que a gente determinou que você podia ficar no celular numa boa, mexendo, conversando com seus amigos, assistindo Netflix, você também está gastando para estudar, tudo isso precisa ser mapeado. Para você poder determinar se essas 3 horas estão dando certo ou não. E você precisa ter um prazo aí estipulado. Por quanto tempo vocês vão tentar essa tática? Das 3 horas por dia até de fato conversarem se isso está dando certo ou não. Eu vou voltar nessa parte depois quando a gente falar lá na última letra. O terceiro passo dessa meta SMART é o atingível. Então, é uma meta alcançável?
E aí, para isso, eu vou fazer uma continha bem simples para vocês, porque antes de ser de humanas, eu sou de exatas. Então, como eu sou uma pessoa muito argumentativa, tá? E eu gosto de fatos, nesses momentos difíceis, eu sempre recorro para matemática. E aí eu fiz uma continha que eu vou puxar ela aqui, que eu fiz mais cedo para mostrar para vocês como é que funciona. Eu fiz me baseando mais ou menos na minha filha. Eu coloquei aqui as 3 horas de celular, mas a minha filha não tem limite para o uso de celular, e eu vou falar sobre isso depois, tá bom? 3 horas de uso de celular é pouco, né? Então tá bom. Você foi lá e você estipulou todo um cronograma. Você e o seu filho juntos. Vocês definiram todo um cronograma de uso de telas, de atividades domésticas, de cumprir as responsabilidades da escola. Tá lá tudo bonitinho. Aí o filho vem lá para dizer que 3 horas de uso de tela não tá bom, que ele precisa de mais tempo. Então vamos lá, meu filho, vem aqui. Você dorme por 8 horas, certo? Certo. Aí você estuda por 6 horas, tá? A aula da minha filha começa às 6 da manhã, às 7 da manhã e termina à 1 da tarde. Isso são 6 horas, certo? Aí, ela passa aí estudando 3 horas por dia, tá? Além da aula, porque só a aula não basta, tem que estudar em casa também, principalmente que ela tá nos 2 anos finais aí do ensino médio se preparando para o vestibular, então são 3 horas de estudo. Aí almoça aí por 1 hora e ela passa 30 minutos lendo, porque ela tá lendo 2 livros simultaneamente agora. Ela tira o lixo, que é uma das obrigações dela todos os dias, então entre tirar o lixo e tomar banho ela deve gastar aí uns 15 minutos, aí ela brinca mais uns 15 minutinhos com o cachorro. Digamos que ela passe 3 horas no celular. Isso tudo, gente, já deu aqui, ó, 23 horas. E aí sobra para ela 1 hora, que é mais ou menos o tempo que ela fica cuidando da Antônia para eu fazer as minhas coisas. Isso tudo deu 24 horas. Então, como é que a pessoa quer ficar mais de 3 horas no celular se não existe nem horário no dia para isso? E eu ainda não coloquei aqui, ó, nessa continha, todas as outras coisas que são feitas durante a semana, como ajudar a limpar a casa, limpar um banheiro, arrumar o quarto, entendeu? Tem dias que se fica mais tempo com a Antônia, quando eu tenho já uma demanda muito maior no trabalho. Então, por isso que é importante a gente ter argumentos na hora de falar com os filhos, tá bom? Argumentos para a gente poder explicar os fatos, como é que as coisas devem acontecer. Não é só impor a nossa vontade, falar para o filho aquilo que a gente quer que faça. A gente discursa muito, a gente palestra muito, a gente fala o que deve fazer, como deve fazer, qual é o resultado que deve vir a partir da ação, e a gente não dá a oportunidade para o filho de pensar por si próprio e de chegar às próprias conclusões. O penúltimo passo da meta SMART é a relevância, tá? Que é isso que eu tô falando, tem que ser relevante, a meta tem que ser relevante, porque o filho não faz o que cumpre e fica muito tempo na frente da TV, ou porque ele cumpre com as suas responsabilidades, mas você que não quer que ele fique tanto tempo na frente do celular. Qual é a relevância dessa meta para você? E por que ela deve ser relevante para o seu filho? É importante conversar sobre isso, é importante compartilhar com o filho estudos sobre o uso excessivo das telas, o que isso pode causar, quais as consequências, a influência das redes sociais na vida das pessoas, e traz uma influência, né, no bem-estar das pessoas. Se a gente para pensar assim, se a gente fica ali seguindo a vida das blogueiras e olhando tudo que elas falam, né, e as fotos delas, o corpo, a maquiagem e tudo mais, a gente fica se sentindo, nossa, a autoestima vai lá embaixo. E se a gente já chega nesse ponto de ir com a autoestima lá para baixo, imagina um adolescente que está passando por todas as transformações físicas, tá lá com o rosto cheio de espinha, e aí tá naquela fase de crescimento também, que ganha um pouco mais de gordura, ou outros já não ganham tanto, já tem um pouco de dificuldade de ganhar peso, né? Tem toda essa questão da aparência, isso mexe também com a autoestima do filho, com o bem-estar do filho. Então isso tudo deve ser conversado, a gente não conversa, esse é que é o problema, a gente é muito imediatista, a gente quer o resultado para agora, e aí a gente tá sempre com pressa, sempre na correria, e aí a gente vai lá e despeja um monte de informação e não espera aquela troca, não espera o filho absorver, assimilar as coisas. Porque a gente está nesse automático, está naquela correria da vida que a gente precisa atropelar as coisas, está sempre correndo. E aí fica faltando um pouco dessa questão da comunicação, de ouvir no sentido de compreender, de entender o que está se passando com o filho, o que ele está pensando, quais são as necessidades dele, ao invés de querer colocar sempre acima as nossas necessidades. Esse é um grande erro que a gente comete. E a última etapa dessa meta SMART é o T de temporal, que é o time. Toda meta ela tem que ter um prazo. Então essa meta que você vai estabelecer das 3 horas por dia, ela também tem que ter um prazo. O que acontece? Então você vai lá e vai determinar com seu filho, são 3 horas por dia do uso do celular. Ai mãe, eu não consigo. Ai mãe, 3 horas é muito
pouco. Ai, eu preciso de mais tempo. Escuta, a gente pode tentar? Porque você já começou a reclamar antes mesmo de tentar, antes mesmo de ver se a coisa realmente vai dar certo. Então primeiro a gente tenta, meu filho. E daqui 7 dias a gente senta e conversa. E aí se não estiver dando certo, a gente vai definir por que não está dando certo. A gente vai tentar compreender o que está acontecendo, que essas 3 horas não estão sendo suficientes para você. A gente não pode ser, como eu disse, imediatista, querer resolver as coisas ali na hora sem nem tentar, porque você precisa pensar no longo prazo, você precisa pensar lá na frente. Como é que vai ser então quando seu filho for pro trabalho? Aí ele vai lá pro trabalho, no primeiro dia ele chega no escritório, ele não gosta de ninguém que trabalha lá dentro, e aí tá bom, eu não vou tentar mais, não quero mais trabalhar. Não é assim que acontece. A pessoa tem que levar um tempo para se acostumar com aquele ambiente novo, tem que dar um tempo para se acostumar com aquele novo hábito. Se você acordar amanhã e resolver que vai fazer academia, nossa, vou fazer crossfit, a partir de amanhã eu vou fazer crossfit. Você vai lá no primeiro dia, no segundo dia tu tá morrendo, não consegue nem andar, porque todos os músculos do teu corpo estão doendo. Porque o teu corpo tem que se acostumar com aquele novo hábito. Se você é uma pessoa que acorda ao meio-dia, todos os dias, e resolve que agora eu preciso acordar mais cedo, vou acordar às 6 horas da manhã, porque eu peguei um trabalho que eu preciso acordar cedo. Você vai se sentir cansada durante os primeiros dias, porque leva um tempo para o organismo se acostumar àquela nova rotina. É a mesma coisa com o filho. Então não adianta você querer impor uma situação e esperar ter um resultado X com aquela situação imediatamente. Isso não acontece, isso não existe. Até essa questão da paciência é importante a gente explicar para os filhos, é importante que eles entendam isso também. Tem uma coisa que é super importante, que é fazer a reunião familiar, que é uma ferramenta da disciplina positiva que eu ensino no meu programa para pais. Como é que funciona? Se vocês não fazem ainda reunião familiar, ela é uma maneira super eficaz de resolver problemas com a família. Então, geralmente, você faz a reunião familiar uma vez por semana. E é um momento onde vocês vão trazer os problemas que ocorreram durante a semana para discutir a família toda junta. Mas é um momento, assim, de escuta empática e comunicação assertiva. Não é um momento de julgamento, não é um momento de críticas, não é um momento de acusação. É um momento de sentar, conversar, enxergar o ponto de vista do outro, tentar compreender as necessidades do outro e se encontrarem no meio do caminho. Então, assim, eu tenho as minhas necessidades básicas, minhas necessidades psicológicas, enfim, e o meu filho tem as necessidades dele, a minha filha tem as necessidades dela. Então eu preciso entender quais são as necessidades da minha filha, fazer com que ela entenda as minhas necessidades e a gente tentar se encontrar no meio do caminho para todo mundo ficar feliz. Tá? 2 coisas que eu vejo muito na questão da parentalidade e que eu acho super importante mencionar aqui. Primeiro, assim, educar é muito mais sobre nós do que sobre os filhos. Tá? É a gente largar a mão, assim, um pouco dessa nossa necessidade, momento de análise semanal, total, e André. A gente tentar abrir mão um pouco das nossas necessidades, daquilo que a gente quer, e tentar enxergar também um pouco do outro, e se conhecer através do outro, tá? É muito isso. E outro ponto também muito importante sobre educação. Gente, eu vou falar uma coisa, a gente é muito hipócrita quando a gente educa os filhos da gente, porque a gente quer que os filhos façam coisas que a gente não faz, tá? Vai ler um livro! Sai desse celular e vai ler um livro. Você é uma pessoa que lê? Porque você precisa analisar todo o contexto da família, todo o contexto da casa. Se você não é uma pessoa que lê, não adianta você ficar lá enchendo o saco do seu filho para pegar um livro para ler. Como é que a criatura vai ter um hábito de leitura se isso não acontece dentro da casa, se os pais não demonstram esse tipo de comportamento? Levando assim um pouco pro lado da minha experiência e por que funciona aqui na minha casa, a minha filha ela acorda todos os dias às 4 horas da manhã, inclusive nos fins de semana. 4 horas da manhã, não foi algo que eu determinei, foi algo que ela decidiu fazer, acordar às 4 horas da manhã para estudar antes da aula dela começar. Por que ela faz isso? A minha filha, eu digo às vezes, até brinco, né, que a minha filha ela não é gente, ela é um alienígena que foi abduzido e que aí jogaram a sementinha lá dentro da minha barriga, porque era uma adolescente bem fora do comum, assim. Mas não é porque ela é fora do comum, porque ela já nasceu assim, meu Deus, ela é diferente de todos os adolescentes. Não, porque a gente tem um estilo de vida em casa que é completamente diferente. A gente tem um estilo de vida que é muito focado na produtividade, na responsabilidade, na determinação, ter um objetivo, traçar um caminho e eu só vou parar quando eu chegar lá naquele objetivo. É assim que a minha vida sempre foi. O meu marido também vive dessa forma, então automaticamente a minha filha se influencia pela maneira como nós vivemos. E aí ela decidiu que os dias dela seriam mais produtivos se ela acordasse todos os dias às 4 horas da manhã. Tá tudo bem.
Não adianta eu querer que a minha filha estuda, porque você tem que ser alguém na vida. Você precisa fazer uma boa faculdade, você precisa ter um bom emprego. Se eu sou uma pessoa que não gosta de estudar, que nunca gostei de estudar, que eu não estou em desenvolvimento constante, eu não estou sempre fazendo curso, eu não estou buscando outras maneiras de melhorar a minha vida financeira, a maneira como eu me relaciono com os outros. Não adianta a gente querer uma coisa para os filhos que a gente não vive, que a gente não condiz. Isso é muito importante. Na parentalidade, a gente tem esse conhecimento. Em relação ao uso de telas, eu vou ser bem sincero, assim, eu não imponho um limite de uso para minha filha. Não imponho. Eu acredito muito no bom senso. Tem essas ferramentas da disciplina positiva? Tem, eu ensino isso nos meus treinamentos, ensino porque eu acho que é importante, alguns pais têm dificuldade, precisam aprender sobre isso, só que eu também acho que assim, cada caso é um caso, e a gente precisa levar em consideração o contexto das famílias, a rotina das famílias, tá? Como é que se dá essa rotina, como é o entrosamento da família, como a família se relaciona, como é que funciona esse estabelecimento de regras e limites, estão todos envolvidos, se não estão. Então eu confio muito no bom senso da minha filha e na educação que eu dei para ela. Ah, mas daí tá, a internet é perigosa, tem várias coisas que a tua filha pode estar falando com qualquer pessoa, pode estar conversando com um desconhecido. Não, ela não tá falando com um desconhecido, porque eu sou uma mãe super aberta, eu converso sobre tudo. Não adianta a gente ficar cheio de dedinho, não conversando com o filho sobre as coisas, porque tem medo que o filho vai fazer, que o filho vai se envolver com coisa que não deve, se a gente não conversa. Seu papel como cuidador do seu filho ou cuidadora do seu filho é preparar o seu filho para aquilo que ele vai encontrar no mundo lá fora, não é colocar o filho dentro de uma redoma de vidro. E tá aí uma coisa que eu não faço, eu não coloco a minha filha dentro de uma bolha. Eu mostro pra ela o que tem lá fora. Então, sempre que sai uma matéria referente a adolescente conheceu um cara na internet, foi se encontrar com um cara, o cara arrastou ela, estuprou ela, pipipipopopó, eu mostro tudo para minha filha. Isso são assuntos que nós discutimos na hora do almoço, que é um momento que a família está toda reunida e a gente gosta de ficar ali trocando uma ideia. Isso é discutido com a minha filha. Tudo é discutido com ela. A questão, o jogo da baleia azul, a gente ficava em cima, a gente conversava, a gente mostrava as coisas, abria artigo na internet, mandava coisas para ela ler também, lia junto. Em alguns momentos eu fico ali sentada do lado dela quando ela tá mexendo no celular. Eu não tenho a senha do celular da minha filha. Eu não mexo no celular dela, é privacidade dela, é a vida dela. Eu não tenho que ficar cuidando do que ela tá fazendo. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela confia em mim também para o momento em que ela estiver numa situação de perigo, ela sabe que ela pode contar comigo, que eu vou ajudar ela se ela se meter em qualquer encrenca. Então eu deixo aquilo livre para ela. Os momentos que eu preciso usar o celular dela, eu peço, ela põe a senha, eu entro, eu uso. Eu não aproveito o momento para ficar olhando o WhatsApp dela, eu não fico olhando o Instagram, eu não fico olhando o Facebook para ver com quem é que ela tá conversando. Não. Porque eu sei que eu direcionei, eu sei que eu conversei. A situação é quando seu filho parece não estar nem aí para estudar e faz corpo mole. Simone, tem uma coisa também assim que eu preciso falar, tá? Tem gente que não gosta de estudar. Não adianta ficar brigando e dando murro em ponta de faca. E tem coisas assim, que eu vou falar, tá? Eu vivo toda essa questão da disciplina positiva, tudo bonitinho, educo minhas filhas com respeito, com consciência, tento passar isso para os pais. Só que, Simone, tem situações que os filhos precisam passar para aprender, em alguns momentos, sabe? Então, assim, meu filho não estuda, e aí eu fico nervosa porque ele não estuda, porque ele vai repetir de ano, porque eu já falei 1000 vezes que ele precisa estudar e ele não tá levando nada a sério, ele só tira nota baixa. E daí, se teu filho repetir de ano? Qual que é o problema se o filho repetir de ano? Ele vai perder um ano? E aí que ele vai perder um ano? A gente tem uma pressa para fazer as coisas, tem que estudar, tem que se formar, tem que entrar na faculdade, tem que começar a trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma boa casa, tem que ter um bom carro, tem que ter uma boa situação financeira. E a gente esquece que dentro disso tudo, a gente tem que ter saúde mental. É isso que a gente tem que ter. Porque se a gente não tem saúde mental, a gente não tem nada do resto. Não adianta nada disso. Então, às vezes, ao invés de ficar brigando com o filho, pegando no pé do filho, porque o filho não quer saber que estudar, você não quer saber que estudar, não tem problema nenhum. Se não é algo que você goste, não tem problema. Você vai ficar para trás, você sabe disso. Seus amigos vão ir lá para frente e você vai ficar para trás. Se tá tudo bem com você, tá tudo bem para mim também. Aí o seu filho vai repetir de ano, sabe o que vai fazer? Vai acontecer? Ele vai passar um ano inteiro se arrependendo da merda que ele fez na vida. Porque ele vai ter que se acostumar com novos amigos, os amigos vão estar lá na frente, não vão mais querer saber dele. E existem coisas que, como eu disse, seu filho precisa passar. Mas também tem uma situação assim, que eu falei sobre isso esses dias aqui no Stories. Às vezes o filho não gosta de estudar. E aí você precisa ir atrás dessas fontes da dificuldade de estudo, entendeu? Se de repente, essa dificuldade de estudo é um transtorno de déficit de atenção, uma hiperatividade, uma dislexia.
se é dificuldade com algum professor específico, porque às vezes seu filho pode estar tendo dificuldade com algum professor específico, se não é problema com os colegas, se não é problema com a escola em si. A minha filha mais velha estuda numa escola católica, e porque ela gosta dessa coisa de ter um cronograma, de ter regras, ela curte essa coisa toda, é importante para ela isso. Isso faz com que ela se mantenha determinada no objetivo dela e consiga alcançar os sonhos dela, os objetivos dela. A minha filha mais nova, ela já é criada, a minha filha de 3 anos, ela já é criada num sistema completamente diferente, porque quando a Marina nasceu eu não tinha todo esse, eu não era educadora parental, eu não estudava psicologia, eu não tinha esse conhecimento sobre educação consciente. Com a Antônia, a gente já cria a Antônia mais livre, já também nessa pegada da Montessori, sabe? Essa questão do respeito, de deixar livre, deixar ela mexer nas coisas que ela quer, ela brincar, ela ter essa interação com o ambiente. A Antônia já não... Eu vejo hoje que a Antônia não vai se encaixar numa escola como a escola da Marina. Eu acredito que a Antônia vai se encaixar numa escola onde ela se sinta mais livre. Posso estar errada, vou ter que fazer o teste para saber. Entende? Então, tudo isso, todo esse contexto precisa ser analisado. Vou te dar um exemplo assim. Eu tive um tio que ele não gostava de estudar, ele nunca gostou de estudar. E ele se tornou um grande empresário. A vocação dele era para outra coisa, a vocação dele era para vender, a vocação dele era para criar, ele era um grande empreendedor e ele se deu muito bem na vida com isso. Então, assim, por isso que é importante que a gente entenda as habilidades dos nossos filhos também. Porque essa necessidade do estudo, muitas vezes, ela é uma necessidade nossa, ela não é uma necessidade dos filhos. É uma expectativa que nós temos, você precisa estudar, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Como se o fato de ser alguém na vida precisa estar atrelado aos estudos. Ah, então peraí, então se eu não estudar eu não vou ser ninguém? Como assim eu não vou ser ninguém? Vai ser alguém sim. Existem outras oportunidades, eu não estou dizendo que estudar não é importante, tá gente? Estudar é super importante, tá? Desenvolver esse gosto pelos estudos nos filhos é importante fazer uma faculdade, isso tudo é importante. Eu até tive uma cliente esses dias, já faz um tempo, mas foi agora durante a pandemia, que ela comentou comigo sobre essa questão dos estudos, né, e que o filho falou pra ela que ele não ia estudar, porque se com estudo, que hoje em dia quem fazia faculdade já não conseguia emprego, a coisa já estava difícil, e ela não argumentou com o filho, e como eu disse antes, eu sou muito argumento, né, de trazer os fatos. E aí eu falei pra ela, mas esse é um momento que tu deveria ter dito pro teu filho, se com estudo já tá difícil, tu imagina sem estudo. Onde é que você quer chegar se você não estudar? E outra coisa super importante sobre o uso de telas, assim, que eu preciso falar, que eu falei que eu não ponho limites na minha filha, né? Há alguns anos eu tive um problema com um seriado que ela assistia muito, que era Keeping Up with the Kardashians. Ela passava o dia inteiro assistindo esse reality show. O dia inteiro. Ela só queria saber de ser uma Kardashian na vida, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Ao invés de chegar pra ela e falar pra ela, sai desse Netflix, vai fazer alguma coisa de útil, porque tu passa o dia inteiro assistindo isso, já que tu pensa que tu vai chegar, que tu não tem responsabilidade nenhuma, que tu não faz mais nada. O que eu ia fazer com isso? Eu ia acabar passando um sermão pra ela, dando uma palestrinha, um discurso desnecessário. Eu fui tentar descobrir quais eram os motivos pelos quais ela estava assistindo aquilo o tempo todo. Era algo que me incomodava e eu não queria que ela assistisse aquilo, porque eu achava que tinham coisas mais interessantes para fazer. Mas ao invés de dizer isso para ela, sai disso daí e vai ler um livro, vai estudar, eu perguntei para ela, eu falei, por que tu fica assistindo isso? O que tu gosta nesse reality show que faz que prenda a tua atenção? Ela disse, mãe, eu gosto do estilo de vida delas. Aí eu falei, e como é que é a vida delas? E aí ela foi me contando como é que era a vida delas, e eu fui me mostrando interessada ali pelo assunto. Aí eu perguntei pra ela qual era o objetivo dela assistindo o Keeping Up with the Kardashians. Daí ela falou, porque eu gostaria de ter um estilo de vida parecido com o delas. Aí foi a minha deixa. Aí eu perguntei pra ela, e você acha que você vai ter um estilo de vida parecido com o delas se tu ficar assistindo isso todos os dias, o dia inteiro? Aí ela só pensou e não me respondeu, porque eu já conheço a minha filha. Quando ela pensa e não me retruca, porque ela tá me dando razão, entendeu? Porque senão ela já tinha me xingado ali na hora. Aí ela ficou pensando, daí eu falei pra ela, pois é, então o que tu precisa fazer? Eu fiz uma pergunta curiosa, pra estimular o pensamento dela. O que você precisa fazer pra ter um padrão de vida parecido com o delas? Mãe, eu preciso estudar, né? Preciso fazer um curso, preciso me dedicar para quem sabe um dia eu conseguir ter o mesmo estilo de vida que elas têm. Aí eu perguntei, você acha que você vai conseguir isso assistindo esse programa todos os dias? Do jeito que tu assiste? Chegava a assistir 8 episódios num dia, ela disse, não mãe. Eu falei, então você já sabe a resposta.
O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar a chegar nesse teu objetivo? Tu quer que a mãe pague um curso para ti? Tu quer que a mãe te ajude a procurar um curso? E aí eu fui conversando com ela e fui fazendo perguntas que estimularam ela a pensar. Esse é o problema, como eu falei antes, a gente discursa, a gente palestra, a gente não pergunta. E quando a gente não pergunta no sentido de ouvir uma resposta. A gente pergunta já na certeza do que ele vai responder e esperando que responda aquilo que a gente quer ouvir. Resumindo a história, com isso, ela nunca mais assistiu Keeping Up with the Kardashians. Não imediatamente, no começo ela ainda assistia um episódio ou outro, mas agora ela já tem uma vida muito mais voltada para os objetivos dela. Como eu falei, ela está há 2 anos de se formar, ela se forma no final do ano que vem no ensino médio. Ela não sabe qual é o curso que ela quer fazer, mas ela já sabe qual é a faculdade que ela quer entrar. Ela sabe que para ela entrar na faculdade que ela quer, ela vai ter que estudar muito. Então ela já está estudando, por isso que ela acorda às 4 horas da manhã. E os pais muitas vezes não passam as informações, tá? Ficam jogando muita informação e não dá tempo para o adolescente assimilar, e deixam de passar informações importantes com medo de estar precipitando certos comportamentos no filho. Um exemplo super real disso é a conversa sobre sexo. Quem conversa sobre sexo com o filho? Os pais não conversam porque tem medo que conversar sobre sexo vai fazer com que o filho acabe tendo sexo mais cedo, o que não é verdade. Pesquisas mostram isso, estudos mostram que quanto mais informação o jovem tem, menos interesse em fazer ele vai ter. Então, por isso que é importante que a gente converse sobre as coisas e explique os motivos. Não é você precisa fazer isso porque eu quero, porque eu mando, porque é o melhor para você. Não, você precisa fazer isso porque é importante para você, é importante para o seu futuro, você precisa ter foco. Você não pode passar a vida deitado na cama, mexendo no celular. E isso é até um comportamento depressivo. Eu não posso te deixar dessa maneira. O que eu posso fazer para te ajudar? Você precisa se mostrar disponível. Você precisa estar ali disponível para o seu filho. Para a hora que ele quiser esticar a mão, você pegar ele pelo braço e puxar ele de onde é que ele está. E não ficar ali armada o tempo todo, preparada para a briga, para o embate, para o julgamento, para apontar o dedo, para brigar e para discutir. Educar não é isso, e a gente tem esse conceito muito errado em relação à educação. A gente quer impor muito a nossa vontade, e não é a nossa vontade que deve prevalecer, porque a nossa vontade ela é baseada naquilo que a gente é e nas nossas experiências de vida, na nossa percepção sobre o que a vida é. E a vida do filho não pode ser vivida a partir da nossa percepção, a partir das nossas experiências, a partir daquilo que a gente acha que a vida é. A vida do filho deve ser a partir da percepção dele, porque ele não tem as mesmas experiências de vida que nós temos. E nós só temos as experiências de vida que nós temos hoje porque nós erramos muito lá atrás. E foram com esses erros que nós aprendemos. Agora está na hora de aceitar os erros do seu filho e de ensinar ele através dos erros que ele comete, dos desafios que ele enfrenta. É o momento dele de aprender. Você só precisa estar ali para acolher e direcionar. Esse é o seu papel. E é esse que deve ser o seu foco durante toda a educação do seu filho. Tá bom? Me surgiram algumas perguntinhas lá, eu vou responder aqui. Vamos lá. Uma delas foi uma sugestão do que assistir com o filho. Olha, sobre essa questão do uso das redes, é super importante assistir aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Se vocês não assistiram ainda, assistam, porque é impactante o conteúdo. Assim, é muito bom. E eu acho que vai ser muito bom para o seu filho. Até para ele conseguir assimilar essa questão do bem-estar, do objetivo das redes sociais, qual é o verdadeiro objetivo das redes sociais, entende? É muito importante que assista, pode ser até um programa para vocês assistirem juntos. E aí, de repente, também, outras 2 coisas que pode fazer ao invés de ficar no celular, porque você precisa também promover atividades para o seu filho. Não adianta você dizer para você, sai do celular e não promover nenhuma atividade. Mas promover uma atividade que vocês possam fazer juntos, porque daí vocês aproveitam e já passam o momento do dia juntos. Então, seja jogar um jogo de tabuleiro, seja ir caminhar no parque, se na sua cidade tem parque, ou, sei lá, ir caminhar na rua um pouco, pegar um ar puro, sabe? Você estar ali disponível para fazer uma atividade com seu filho. Porque se você jogar no colo dele, vai fazer outra coisa, ele não vai pensar em outra coisa para fazer.
Porque ele não quer fazer outra coisa. Naquele momento o que ele quer é ficar no celular. Ele nem sabe que ele quer fazer outra coisa. Então você precisa despertar essa vontade nele. Então convide seu filho para fazer uma outra atividade. E aí tem 2 outras séries na Netflix que são muito boas. Sex Education, mas daí eu acho legal deixar o filho assistir sozinho, para você não se sentir constrangida se você tem um pouco de dificuldade de conversar sobre sexo. Até pro seu filho também não se sentir constrangido. E tem uma série nova que entrou, que é Big Mouth, que é tipo cartoon, assim. E ela é muito boa, porque ela fala sobre todos os problemas da puberdade. Fala sobre gestação, fala sobre o problema de relacionamento com os pais, fala sobre a construção da identidade. É uma série muito legal e que vale a pena assistir, tá? Quando você já falou mais de 3 vezes para diminuir o uso e o filho não larga. Quando vocês determinam as 3 horas de uso do celular, tá? Então tá bom, você foi lá, determinou, você especificou como é que vai ser usada aquelas 3 horas, e aí eu falei uma vez que meu filho saiu do celular, que já deu as 3 horas, ele não saiu, falei a segunda vez não adiantou, falei a terceira vez não adiantou. Você não fala, é aí que tá, você não fala. Quando vocês determinam as regras, vocês determinam também as consequências lógicas para o caso do seu filho não fazer aquilo que foi acordado entre vocês. Então, beleza, qual foi o nosso acordo? O nosso acordo foi 3 horas por dia. E o que a gente combinou que ia acontecer se você não saísse do celular em 3 horas, tá? Vamos supor que vocês combinaram isso juntos. A gente combinou que tu ia desligar a internet, tá? Vamos pensar assim, para eu poder focar nas minhas coisas. Aí você vai lá e desliga a internet. Então você não fala que vai desligar, você chega pro seu filho e fala assim, já deu, qual é o nosso combinado? Mãe, o nosso combinado é que se eu não sair do celular, vai desligar a internet. Então tá bom, que legal que você sabe. Aí você espera. Se ele vai sair do celular, beleza. Se ele não sair do celular, você não fala mais nada. Você vai lá e desliga a internet. Para de querer discursar e dar palestra, tá? Porque mãe fala demais e não faz. Ameaça, ameaça, ameaça e não faz. O seu filho sabe que você só ameaça e não faz nada. Tá na hora de você começar a fazer. Aí você vai lá e desliga a internet. Mas ele tem os dados móveis. Aí ele vai usar os dados móveis. Deixa usar os dados móveis. Deixa, porque uma hora os dados móveis vai acabar. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai passar o resto do mês inteiro sem internet. Isso é uma consequência lógica. Você gastou todos os seus dados sem internet e agora você vai passar o resto do mês sem internet. Para aprender a lidar com o uso correto da internet. Isso sim é uma consequência lógica, entendeu? Se você tem lá, sei lá, você tem uma garrafa de refrigerante para tomar a semana toda e você toma tudo num dia, você não vai passar o resto da semana sem refrigerante porque você não tem dinheiro para comprar? É a mesma coisa, entendeu? Então isso é uma consequência lógica. Deixa, mas daí não vai ter internet para fazer a lição de casa. Como é que você fazia a lição de casa no seu tempo de escola? Vai poder fazer a lição de casa, entende? Você pode liberar a internet para assistir a aula, não para fazer a lição. Tem aqui também o bloqueio do Google Family Link, que é um aplicativo também muito bom, que bloqueia o celular do filho. Você consegue rastrear o que seu filho está fazendo, quanto tempo ele está usando o celular e tudo mais. Também é uma opção muito boa quando vocês definem as regras, mas o seu filho não está seguindo com a parte dele, tá bom? Ele não está seguindo com a parte dele das regras, com aquilo que foi combinado. A outra pergunta foi quanto tempo? Quanto tempo por dia? Então, o ideal é isso, assim, de 7 a 12 anos, 2 horas por dia, incluindo o uso da televisão, e de 12 a 18 anos, 3 horas por dia. Mas daí, como eu falei, também vai um pouco do bom senso de cada um, né? Levando em consideração a questão da pandemia, que os filhos estão isolados em casa e tudo mais. E assim, eu tenho um pouco de problema com isso, quando as pessoas me falam, porque meu filho passa o dia inteiro no celular, não sei, eu digo, mas gente, qual que é o problema? Eu não vejo problema, entendeu? Eu acho assim, tá estudando? Tá cumprindo com as responsabilidades? Tá ajudando? Tá cooperando com as tarefas domésticas? Então, se quer passar 5 horas no celular, deixa passar 5 horas no celular, entendeu? A gente gosta de arrumar pelo em ovo, sabe? O filho tá lá de boa, tá fazendo as coisas, tá cumprindo com tudo bonitinho, o filho é responsável, só que o único problema do meu filho é que ele passa muito tempo no celular. Deixa a criatura em paz, deixa. Daqui a pouco esse negócio de pandemia acaba, seu filho vai pra rua de novo. Vai pra rua, vai se encontrar com os amigos e vai esquecer o celular. Então a gente precisa aprender também o que vale a pena a gente brigar, o que vale a pena a gente lutar, quando que vale a pena a gente fazer, a gente falar para eles o que precisa ser feito, ou de repente até impor a nossa vontade, porque em alguns momentos a gente precisa ser firme,
também. E você vai ser firme quando se você se manter no propósito, quando você se manter na consequência lógica. Você vai ser firme quando você cumprir com a sua parte do acordo. Quando você falar que, quando vocês dois combinaram que se depois de 3 horas ele não sair do celular, você vai desligar a internet, você vai lá e desliga a internet. Isso é ser firme. É ser firme e gentil ao mesmo tempo. Você foi gentil porque você ouviu o seu filho, você deu a oportunidade dele de ajudar você a estabelecer as regras e limites, você levou em consideração o que ele pensava, mas agora você precisa ser firme. Ele não cumpriu com a parte dele, você vai lá e desliga a internet. Poderia repetir o nome das séries? Sex Education, O Dilema das Redes e Big Mouth. São as 3 séries que estão na Netflix, que são ótimas para o seu filho assistir, tá? Mas deixa ele assistir Sex Education sozinho, depois vocês podem até discutir a série entre vocês, ele assiste, pergunta, em que episódio você tá? Eu também já assisti, aí toca uma ideia, entendeu? Gente, muito obrigado por terem ficado aqui comigo, todo mundo que participou, todo mundo que mandou mensagem, espero que ajude vocês nessa saga aí da educação com os filhos. Beijo para vocês e até mais.